gravados, tá, pessoal? Eu só estou gravando isso aqui porque talvez vocês queiram ver mais tarde, tá? Então, no exercício para ordenar o vetor, imagina o vetor tem N componentes, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é percorrer todo esse vetor, tá? Vou achar o maior componente dele e vou colocar aqui, tá? Então, eu vou parar aqui, tá? E vou colocar nessa caixinha maior componente que eu achar o vetor. Uma vez feito isso, eu vou tornar a percorrer todo o vetor. Mas agora, eu vou começar da próxima caixinha, dessa aqui, né? Dessa outra componente. E vou percorrer até o final, vou achar o maior e vou colocar nessa caixinha aqui. Então, sempre me paro nessa, percorro e guardo o maior aqui, tá? E assim eu vou fazer quantas vezes? Se o vetor tiver N componentes, eu vou fazer N vezes. Tá? Vou fazer esse mesmo procedimento N vezes. Beleza? Quando eu chegar no fim, eu terei o vetor ordenado. Tá? Então, veja bem. Eu terei dois for aqui. Um for vai percorrer nesse sentido. Quantas vezes? N vezes. Então, vai ser um for. Esse for, né, vai ir de I igual a 0 até que I for menor do que o tamanho do vetor, eu vou incrementar o I. Tá? E no outro sentido, eu vou ter outro for. Esse outro for estará dentro desse, estará alinhado com esse. E esse outro for aqui terá outro contador, né? Mas vai contar até de onde a onde. Veja que esse for sempre começa... esse contador de cá, ele conta aqui na vertical quantas vezes eu vou percorrer o vetor, né? As N vezes. E esse outro vai de um valor até o final, tá? E qual é esse valor? Esse valor é o próprio I desse contador aqui. Ou seja, quando o I for 0, quando o for de fora ele está na primeira vez que eu vou percorrer, ó, ele está nessa seta aqui, nessa seta, eu vou percorrer de onde a onde? De 0 até o final. Tá? O for de dentro vai percorrer do 0 até o final. Tá? Porém, quando o I for 1, que esse contador já estiver aqui na segunda contagem, eu vou percorrer de 1 até o final. Tá? Por isso eu terei dois for alinhados. Beleza? Então vamos no compilador. Né? Eu vou usar aqui o simulador online, não estou usando um compilador, não estou usando só o simulador. Então vamos lá. Vamos colocar um vetor aqui de N componentes, se N vem por teclado. Digamos, o tamanho do vetor vai vir por teclado. Tá? Então, eu preciso também de um contador, um I, preciso de um contador J, porque eu vou fazer dois for. E eu preciso de um vetor. Tá? E o vetor, ele tem um tamanho que o usuário vai escolher, né? Então, vamos colocar aqui um cout para o usuário. Quantas componentes tem o vetor? O vetor que ele deseja ordenar, né? Tá? E esse componente eu vou guardar dentro desse inteiro N. E agora eu vou definir um vetor de inteiros de tamanho N. Tá? Vn. Um vetor de N componentes. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o usuário carregar esse vetor. Tá? O usuário vai me dar quantas componentes tem o vetor, eu crio o vetor de tamanho N. Tá? Vejam que eu primeiro tenho que pedir o número de componentes para depois definir o tamanho do vetor. Tá? Eu não poderia fazer essa linha aqui em cima. O que aconteceria se eu fizesse isso? Nada? Na verdade, eu estaria criando um vetor de tamanho 0, porque N é 0 aqui inicialmente, né?
Por isso que eu peço primeiro o tamanho n do vetor. Quando o usuário me dá o tamanho n, eu crio o vetor de tamanho n, tá? Depois eu vou preencher esse vetor. Então, eu vou começar da primeira componente, um for, porque o vetor, veja bem que é uma parada determinada, eu vou percorrer todas as componentes do vetor, e vou incrementar o contador, né? E por que menor do que n? Porque ele começa a contar em zero, né? O vetor sempre conta do zero até n-1, tá? Então, essa aqui seria a componente zero do vetor, e essa seria a componente n-1, tá? Em total, tem n componentes, né? Esse vetor aqui teria a componente 5 componentes, né? Então, a primeira é a 0, a segunda é a 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Em total são 5, mas conta do zero, tá? Então, por isso, eu comecei aqui a contar do zero. E aqui eu vou colocar um cout, por exemplo, para o usuário ingressando as componentes do vetor. Aqui eu não estou ordenando ainda, estou só pedindo para ele ingressar, né? Ingresse vamos colocar assim, ingresse a componente e mais um do vetor. Tá? Quer dizer, i mais 1, por que i mais 1? Porque quando i é 0, ele vai dizer ingresse a componente 1. Quando i é 1, ingresse a componente 2. Quando i é n-1, ingresse a componente n. Tá? E cada vez que ele ingressar a componente, eu vou guardar onde esse valor que ele ingressou. Dentro do vetor, né? Em qual posição? A posição do vetor. Quando i a primeira vez que os for rodar, ele vai ingressar a componente 0, né? Então, eu teria que guardar aqui na componente 0 do vetor. A próxima vez que ele rodar, eu teria que guardar na componente 1. Correto? Assim, eu teria que ir preenchendo cada uma dessas caixinhas aqui. Componente 0, componente 1, componente 2, tá? Mas como é que eu faço isso? Porque se eu colocar V1, ou se eu colocar aqui V0, cada vez, todas as componentes ele vai guardar no mesmo lugar, né? Sempre na posição 0. Quem é que está contando de 0 até N? Quem está variando de 0 até N é o I, correto? Correto, pessoal? Estão ouvindo aí? Sim, professor, pode Sim? Dá para continuar, né? Tudo bem. Então, eu vou guardar na posição I, tá? Quando I é 0, guardo na posição 0. Quando I é 1, guardo na posição 1. Quando I é 2, na posição 2, tá? Então, sempre, cada componente que o usuário ingressar, eu vou guardar nessa posição, tá? E agora vem o negócio para eu ordenar o vetor, tá? Uma vez que eu tenho esse vetor carregado, eu vou ordenar esse vetor, tá? Então, eu vou usar dois for para ordenar o vetor, como eu coloquei aqui, né? Eu tenho um for contando quantas vezes eu vou percorrer o vetor. A primeira vez eu vou percorrer todo o vetor, vou encontrar o maior componente e vou colocar na primeira casinha. A segunda vez, eu vou percorrer da segunda casinha em diante. Vou encontrar de novo a maior componente e vou colocar nessa segunda casinha, tá? Beleza? Vamos lá. Então, vamos fazer for i igual a 0, o for de fora, i menor do que n, incremento i, tá? E dentro desse for, o que eu vou fazer? Vou fazer outro for, um outro contador, tá? Esse outro contador inicia onde? Inicia no i. Por que ele inicia no i e não no 0? Tá? Porque ele conta aqui, tá? Quando i é 0, ele inicia do 0. Quando i é 1, ele inicia da 1. Quando i é 2, inicia da 2, tá? A casinha 2. Beleza? Então, inicia no i, vai variar até n, tá? E incremento o j. Beleza? Falta abrir aqui uma chave. Aqui vou abrir mais uma chave desse outro for, tá? E falta fechar a chave do for de for. E aqui o que eu devo fazer? Eu devo perguntar o seguinte:
Veja bem, quando eu percorrer o vetor, eu tenho que perguntar, quando eu estou nessa caixinha, se o que tem nessa é maior do que tem aqui na primeira. Tá? E se o que está aqui é maior do que daquilo que está nessa casinha onde é que eu estou parado, então eu vou trocar. O que está aqui, eu vou colocar nessa, e o que está nessa, eu vou colocar nessa aqui. Tá? Então, imaginem, vamos colocar um exemplo, que aqui tenha um 1, e aqui tem um 2. Como é que eu vou fazer para colocar o 2 aqui? Se eu colocar o 2 aqui, eu termino apagando o 1, que estava nessa posição. Eu tenho que trocar, né? Eu tenho que levar esse 1 para cá e esse 2 colocar aqui. Alguma sugestão de como fazer isso? Eu preciso de uma terceira caixinha, concordam? Para fazer essa troca. Então, o cara que está aqui, esse 1, eu vou colocar ele aqui, vou fazer uma cópia dele. Tá? Aí eu vou colocar o 2 para cá. E o que está nessa caixinha, onde é que eu guardei a cópia de quem estava aqui, eu vou colocar aqui. Entenderam mais ou menos a jogada? Então, quer dizer, lá no programa, eu preciso de uma outra variável, uma variável temporal, né? Vou chamar ela temp, dar um nome significativo para ela, que ela é temporal. Então, eu vou perguntar se aquilo que eu tenho na posição J é maior daquilo que eu tenho na posição I, tá? Olhe para a primeira vez que eu estou percorrendo o vetor. Quem está na posição I? A primeira caixinha, I é 0. Ó. O for de fora está em 0 e o for de dentro percorre de I até o final. Né? Então, do 0 até o final. Então, eu estou perguntando, aquilo que está aqui na posição J é maior do que aquilo que eu tenho aqui, onde é que eu estou parado, na primeira caixinha, onde é que eu parei, né? Tá? Primeira vez que eu percorro, esse é o I. Tá? Então, eu faço essa troca. Eu tenho que fazer essa troca. O que está aqui eu vou guardar numa variável temporal. O que está nessa posição J eu vou guardar na posição I. E o que está na variável temporal eu vou guardar na posição J. Tá? Então, se isso aqui for verdade, o que eu vou fazer? O que está na posição I vai parar dentro da caixinha chamada temp. Temp vai receber quem está em VI. Tá? E quem está na posição J vai para dentro de quem está na posição I. Tá? E, finalmente, na posição J, eu vou guardar aquilo que estava em temp. Beleza? Ficou mais ou menos claro? Ficou confuso? E aí, pessoal, estão entendendo como é que tá? Veja bem, a primeira vez que eu percorrer o vetor, o I é a componente 0. E o J, eu vou variando. O J eu vou variar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Tá? Eu vou olhar todas elas. E sempre que eu encontrar um maior de quem está parado nessa posição, eu faço a troca. Tá? Na próxima vez que percorrer o vetor, o I vai ser 1. E daí eu vou percorrer aqui, nessa outra linha. Ó, tá? E vou fazer o mesmo exercício. Quem está na posição J é maior do que ele que está na posição I, eu troco. Quem está no J vai para cá. Primeiro o que está aqui vai na variável temporal. O que está nessa posição vem para cá. E o que está na variável temporal vem para esse lado. Tá? É isso que nós estamos mostrando aqui. Tá? Beleza. Vamos rodar, vamos depurar o programa. Vou ver se está rodando, se está ok. Então, pergunta primeiramente, né? Então, nesse out, quantas componentes tem o vetor? Vou colocar que o vetor tem apenas 3 componentes, tá? Para iniciar, tá? E aí diz, ingresse a componente 1 do vetor, né? A primeira componente, tá? E vamos colocar a primeira componente 1, 2. A segunda vamos colocar um 1. E a terceira vamos colocar um 3, tá?
Bom, aqui ele não mostrou nada, por quê? Porque eu não pedi para mostrar o novo vetor, né? Aí terminou o programa. Na verdade, não sei se ele ordenou ou não, porque eu não pedi para mostrar, tá? Agora, o que eu posso fazer? Um outro for para mostrar o vetor, tá? Eu poderia mostrar aqui mesmo também, mas eu posso criar outro só para entender, né? Tem um for para carregar o vetor, tem outro for aninhado aqui para ordenar o vetor, e um terceiro for para mostrar o vetor, tá? Então, esse terceiro for daria somente um cout do vetor, né? Um cout de quem? Um cout do v i, da componente i do vetor, e poderíamos colocar elas numa mesma linha, né? Usando um /t, que seria um tab entre cada componente. Tá? Vamos repetir aqui. Rodamos de novo. Então, quantos componentes tem o vetor? Vamos colocar 3. A primeira componente vamos colocar um 2, a segunda um 1 e a última um 3. O vetor ordenado teria que aparecer 3, 2, 1, correto? Tá? Aí apareceu, ó, 3, 2, 1. Ordenou o vetor e apresentou o vetor. Ó. Ok, pessoal? Ok. Ok? Dúvidas? Esse ok foi... É porque tá processando ainda, mas eu entendi. Entendeu, né? Então, repetindo aqui o que a gente fez. Um for para carregar o vetor. Tá? Outro for aninhado para ordenar. E por que eu posso usar o i de novo? Porque eu aqui usei o i, aqui eu posso usar ele de novo. Porque uma vez que esse for terminou aqui, o contador que eu estava usando aqui está liberado. Eu posso usar ele de novo, tá? Então, eu usei ele de novo. Tá? E ele terminou aqui onde? Em n, tá? Precisa reiniciar o contador? Não precisa, porque ele reinicia aqui dentro do próprio for. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, o i terminou aqui esse for em n, né? Mas esse outro for, coloca ele em 0 e conta de novo até n. Tá? E tem dois fors aninhados, porque eles estão aninhados, e aqui não pode ser o mesmo contador, né? Aqui tem que ter outro. Então, o J conta de I até o N, e o I e o de fora conta de 0 até N. Tá? Então, basicamente, o de fora está contando quantas vezes eu vou percorrer o vetor, e o de dentro está percorrendo da posição I até o final. Né? Veja aqui da posição I. Quando I é 0, percorre todo o vetor. Quando I é 1, percorre da primeira componente até o final. Quando I é 2, da segunda componente até o final. Quando I é 3, da terceira componente até o final. Tá? E ainda faz ainda percorre a quarta componente, que seria somente a quarta, daqui estaria sobrando aí. Ou seja, dá para dar uma simplificada ainda nesse programa. Não precisava percorrer todas essas vezes aí não. Tá? Mas, fazendo alguns cálculos a mais do necessário, mas funciona, né? Ordena o vetor, tá? Uma vez que ordena o vetor, tem outro for para mostrar. Posso usar o i de novo. Por quê? Porque ele já ficou livre. Terminou aquele for, ó. Tá fechando aqui. Então, abro outro for. Estou usando o mesmo contador. Ponto até o n e mostro o vetor. E esse /t para quê? Para mostrar ele numa linha só, tá? Se eu colocar um /n, ele vai mostrar na vertical, tá? Então, ele vai colocar na vertical. Então, vamos lá, vamos rodar de novo. Ops. Quantos componentes tem o vetor? Tem que parar aqui. O que deu? Parar, vamos rodar de novo. Quantos componentes? Vamos colocar de 3 componentes. Primeira componente 1, 2, a outra 1, 3 e a última 1. Então, teria que ordenar 3, 2, 1. Tá? Só que ele ordena na vertical aqui no caso. Tá? 3, 2, 1. Usar o /n ao invés do /t. Ok, pessoal? Então, dá uma olhada na lista, pessoal. Faça uma lista de vetores, faça os outros exercícios também, tá? E dúvidas, mandem um e-mail. Vou deixar vocês trabalhar de novo e vou ficar aqui aguardando aí algumas dúvidas. Beleza?